feita, o apóstolo André falou: não precisa você pedir nada para sua mãe. Eu vou buscar providência lá na casa da minha mãe. É melhor a minha mãe falar mal de mim do que a sua. E a gente morando em cima da casa da minha mãe, porque a gente já tinha praticamente zerado tudo. A gente se encontrava numa situação muito difícil. E o dinheiro que eu ganhava mal dava pra gente se alimentar. Então a gente resolveu morar em cima de um cômodo que guardava um monte de bagunça da casa da minha mãe. Eu cheguei no meu pai e falei: pai, eu preciso desse cômodo porque eu preciso morar nele. Meu pai falou: mas o seu marido nem cabe dentro desse cômodo, porque o cômodo não tinha 2 metros de altura. E de repente eu falei: não, pai, mas é melhor dormir aqui do que dormir em qualquer outro lugar, a gente não tem para onde ir. Então meu pai tirou toda aquela bagunça e eu e o apóstolo André fomos morar naquele quarto. Quando tirou a telha para aumentar um pouquinho, para ele ter mais conforto, veio uma chuva e molhou toda a nossa mudança. E a gente ficou praticamente sem nada. E de repente, igreja, a gente se encontrava morando ali. Mas a minha família não é evangélico, não é cristão. E eu não podia dar mau testemunho do meu esposo para minha família. Então me faltava o que comer na mesa. A fome batia. Quem é a mulher que sabe quando uma mulher está grávida, que sente fome? Eu tinha uma ânsia de vômito, eu vomitava um líquido amarelo porque o meu estômago não tinha nada. E o apóstolo André falava assim, ó: não desce e não se humilha por um prato de comida que eu estou indo buscar para você. E com isso ele ia atrás de alimento. E eu louvo a Deus porque Deus, ele faz as coisas muito certas. Enquanto ele saiu para buscar alimento, Deus tocou no Dr. Walter, que é um médico de Guaratinguetá, que ouvia muito o André pela rádio. Ele disse que ele estava fazendo uma compra no supermercado e de repente o Espírito Santo tocou nele e falou para ele assim: pega um carrinho para você e um para sua esposa. Ele falou: mas para quê? Só eu e ela? Não, tudo que você colocar no seu carrinho, ela vai colocar no dela. Enquanto o apóstolo André saiu para buscar alimento, eu estava na minha casa, com a minha filha na barriga, morrendo de vontade de comer maionese. E ele falou: vou trazer a maionese para você. E de repente aquele casal bate na porta da minha casa e fala assim: olha, não pergunta nada, mas foi Deus que mandou eu abençoar vocês. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Igreja, naquela compra tinha até picanha. Eu nem conhecia essa carne ainda. E quando ele chegou, ele contou toda a situação para a mãe dele e falou: mãe, eu não tenho que pôr na panela, a Valquíria está com fome. A mãe dele chorou muito, chorou bastante, falou: filho, não deixa que isso aconteça, zerar, não precisa, você tem mãe. E ela foi com ele no mercado, apóstolo. E quando ela fez uma compra tão grande, ela chegou, a minha casa já estava com cheiro de café. Porque eu estava passando um café, porque eu não sabia nem o que eu ia comer primeiro. Se eu ia tomar café, se eu ia almoçar, o que eu ia comer. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória! É difícil contar e não se emocionar. Porque eu volto lá atrás. E a fome dói bastante. Quem aqui já passou necessidade? Não. Quem aqui já passou de não ter realmente o que comer? Aí a gente dá bastante valor no alimento, não é verdade? E quando eu vi aquilo, eu ainda era bem criança, meu olho brilhou, falei: nossa, traquinas. Então a gente passou por esse momento. E a mãe dele chegou com tanta coisa, minha sogra, que era uma mulher de Deus, ela chegou com tanta compra. E ela falou: Valquíria, em nome de Jesus, nunca deixe faltar nada no seu armário, fala comigo. Eu falei: pode deixar que agora eu peço socorro. Mas naquela época nem celular a gente tinha, né? Eu tô falando naquela época porque 28, 27
anos atrás. E então, igreja, Deus ordenou também uma viúva para cuidar da gente nesse momento de escassez. O apóstolo André foi ser pastor em Moreira César. E de repente uma mulher que estava com um filho enfermo em casa, ela pediu que ele fosse até a casa dela para orar para o seu filho. E o apóstolo foi, orou e Deus curou. E ela falou: eu quero que você me dê o número de uma conta. Ele falou: não tem conta no banco, não tem nem dinheiro, nem trabalho, como que eu vou ter conta no banco? Ela falou: então abra, porque a partir de hoje você vai ter um dinheiro todo mês que eu vou mandar para você. Essa mulher, o nome dela é Didi, a gente conhecia ela como Didi, carinhosamente. Essa mulher sustentou eu e o apóstolo André e a minha filha Letícia por muitos anos. Todo mês aquele dinheiro estava ali na conta e a gente nunca mais passou necessidade. E a vida da gente, igreja, é feita de fidelidade com Deus. O apóstolo André, ele sempre fala para mim assim: Valquíria, mais aventurado é dar do que receber. E todas as vezes que a gente se encontra em uma prova financeira, ele fala: eu vou separar aqui o meu dízimo e vou enviar para o apóstolo Paulo Ventura, porque eu sei que o Senhor vai ordenar bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque Deus é fiel. Nós vivemos isso por muito tempo. A providência era do céu de verdade em nossas vidas. E com isso, igreja, a gente foi trabalhando para o reino. Cada dia que a gente passava uma prova, ele ainda me falava: não murmura, não questiona Deus, não pense que Deus esqueceu de você, não pense que Deus esqueceu de mim. Deus, ele só está trabalhando. E eu vou falar algo para você aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por isso. A falta do dinheiro traz também divisões de lares. E muitas das vezes a gente fica triste porque está faltando algo. Eu estava grávida, igreja, eu tinha 2 vestidos para ir no médico. Eu tinha somente um chinelo. Uma vez eu fui no médico, o próprio médico perguntou se eu não estava com calor, porque o meu vestido era de flanela, era resto da minha irmã. Então eu fico pensando: Deus, como o Senhor é fiel, porque Deus, ele cuida da gente, ele cuida no detalhe. Eu soube esperar o trabalhar de Deus na minha vida. Deus foi muito bom para conosco. Não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente vai na igreja, não é porque a gente caiu na graça de alguém, não. É porque Deus nos ungiu para ser salvação na face da terra e pregar a multiplicação de peixe e viver ela. E quantas das vezes eu e o apóstolo André passava por momentos difíceis. Tinha dia que era difícil até olhar para a cara dele, porque eu pensava que ele era culpado de tudo. Eu falava: mas poxa, tudo acontece de errado com a gente. A porta de emprego abria para mim, fechava para ele. A porta de emprego abria para ele, fechava para mim. E um salário só a gente não conseguia fazer nada. E ele falava: Valquíria, vamos ser fiel, porque quando a gente tira 10% e devolve no altar, o Senhor, ele tem comprometimento com a gente, para que nos 90% ele venha prosperar na nossa vida. E se você está aqui nessa noite, pense bem: é pouco, mas tira o que é de Deus. O que é de Deus não te pertence. É só assim para a sua vida prosseguir na prosperidade. Igreja, hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu e o apóstolo André vivemos, graças a Deus, muito bem. Muitas das vezes eu e ele param um pouquinho e falam assim: nossa, a gente queria ter somente um cômodo e um banheiro para morar e ter paz, porque mais vale ter paz no coração, não é verdade? Porque eu me lembro quando eu morava nesse cômodo, era um cômodo baixo,
com telha de eternite, e eu e ele não podia ligar um ventilador, porque vinha alguém e desligava da tomada e falava que a gente não podia gastar força. Não é verdade, amor? Sempre pulava um pela janela e desligava o ventilador. E falava que a gente não podia usar o ventilador, sendo que era a gente que pagava a conta de luz. Mas Deus um dia falou: eu vou te honrar. Eu vou tirar vocês dessa situação. Pessoas falavam assim, que toda essa criança vai nascer, não tem fralda, não tem roupa, não tem berço. Deus proporcionou tudo do melhor para minha filha. Deus cuidou de mim no detalhe. O médico falou: Valquíria, eu vou fazer uma cirurgia bem bonitinha em você, não vai estragar sua barriga. Na época eu era novinha ainda. Ele falou: vou cuidar de você com cuidado. E Deus proporcionou tudo, igreja. O enxoval da minha filha eu ganhei tudinho. A minha sogra, toda vez que ela ia para a cidade, ela vinha com bolsas e bolsas para minha filha. E nada faltou para Letícia, para o Felipe e para a Lavínia. E Deus nos honrou muito. E uma certa vez, feito, o Senhor falou: eu vou te colocar em lugar de destaque. E ele falava como? E ele teve um convite para sair para a política. Ele saiu candidato a vereador. E ele foi eleito. Ele ficou 12 anos como vereador da cidade de Potim. Assumiu por 4 meses o mandato como prefeito. Nesse ano de 2016, com 20 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral determinou que ele não podia sair candidato a vereador porque ele ia se autopromover. Imediatamente, ele consultou a Deus, conversou com o apóstolo Paulo Ventura. O que o senhor acha de colocar a Valquíria? Ele falou: ela tem todo gingado, coloca que você não vai se arrepender. Com 20 dias de campanha, eu fui a 5ª mais votada da minha cidade. Aleluia. E fiz um trabalho na minha cidade. Graças a Deus a gente tem um trabalho social muito bonito, que todos conhecem. A gente tem o Projeto Moriá. A gente tem várias ações que a gente faz na nossa cidade. E o povo reconheceu o nosso trabalho. Não somente como trabalho social, mas também eu fui a vereadora no ano de 2018, de 2017. No meu mandato todo, eu fui a vereadora que mais conseguia emendas parlamentares para a nossa cidade. E eu fui reeleita a 3ª mais votada da minha cidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso, igreja, pode aplaudir, porque é para a glória do nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E agora eu estou de novo aí, nessa peleja. Esse é um ano eleitoral e eu estou de novo nessa peleja, nessa batalha. Mas eu sei que eu estou lá por algum propósito do céu. E se o Senhor assim permitir, eu continuo. Se não, Ele vai falar: Valquíria, vai cuidar da minha obra. Mas eu sei que o Senhor, Ele tem um grande propósito na cidade de Potim através das nossas vidas. Hoje o meu esposo, ele é secretário de mobilidade urbana na cidade. E graças a Deus, até a autoridade maior, que é a prefeita do Potim, tudo que ela vai fazer, ela pede conselho com aquele grandão chato que está ali. Então, igreja, eu quero falar para você nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, como está a sua vida financeira. Mas sabe a viúva de Sarepta? Ela não ofertava porque estava faltando altares. E Deus permitiu que o profeta Elias fechasse lá o rio de Querite.
para que ele fosse para Sarepta, para liberar uma bênção de prosperidade na vida daquela viúva. Por causa do profeta, aquela mulher viveu abundância, porque a farinha da panela nunca mais faltou na vida daquela mulher. Então eu não sei de que maneira você entrou aqui, mas eu quero falar para você nessa noite, se a sua vida está precisando desatar aí na área financeira, este é o momento. Eu não sei o que você veio ofertar aqui nessa noite. Se você vai ofertar a sua melhor oferta, eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Pastora Valquíria, eu não tenho oferta, eu ofertei no culto da tarde, no culto da manhã, mas eu quero falar para você, tem algo que precisa ser destravado na sua vida. Muitas das vezes a gente pensa assim, no próximo culto eu dou. Talvez esse é o último culto nosso. A senhora está colocando medo em mim? Não vai ser tão lindo se a igreja for arrebatada? Então coloca-se de pé com a sua oferta na mão. Eu quero profetizar a bênção da prosperidade na sua vida. Amém. Porque para a glória do nome do Senhor Jesus, nunca mais faltou farinha na minha panela, nem azeite na minha botija. Porque o Senhor Jesus, Ele proveu do alto do céu. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha casa. Deus tem me honrado. E nós temos vivido o melhor de Deus. E se Deus não quiser dar mais nada para a gente está satisfeito com o que a gente tem. Mas como foi falado aqui, que a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de poder do alto dos céus. Amém? Levanta a sua oferta para cima, senhora. Senhor, meu Deus e Pai que estás nos céus, eu abençoo, Senhor, todos os ofertantes, dizimistas, Senhor Jesus, da tua casa. Nós te louvamos, Pai, porque passamos um dia maravilhoso na tua presença. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa prover na vida dessas pessoas que aqui estão. Se estão passando falta de algo, Senhor Jesus, que o Senhor venha ser a provisão. Se estão precisando de uma porta aberta, Pai, eu sei que o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta. Espírito Santo, que todo espírito de falta de dinheiro, de crise financeira, essas pessoas que estão passando, Pai, por momentos caóticos, que muitas das vezes talvez não tem nada dentro do seu armário. Senhor Jesus, isso não é coisa de cristão. Que o Senhor possa prover do alto do céu, assim como o Senhor proveu na vida de Elias, assim como o Senhor proveu na vida dos apóstolos, dos pastores, provê também na vida de todos que aqui estão. Nessa noite nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor é bom. E a cada dia, Senhor Jesus, que a tua fidelidade possa abranger toda a igreja do Senhor, para que nós também possamos ser fiel ao Senhor a cada dia. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. O apóstolo Adilson vai estar recebendo as ofertas. Pode trazer em nome do Senhor.